E o tema da live de hoje é: qual é a melhor dieta para o emagrecimento, né? Essa aí é a grande dúvida das pessoas, de qual é a melhor dieta, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer, que dieta seguir, enfim, todas as dúvidas que pairam no ar aí sobre a questão do emagrecimento, né? Então, estarei aí tentando desanuviar um pouquinho aí a cabeça de vocês com relação a esse tema, né? Muita gente me pergunta o que tem que fazer, como emagrecer, às vezes chega no efeito platô e aí não consegue mais perder peso, enfim, e aí como que consegue, né, destravar então esse emagrecimento, né? E, obviamente, aí, qual dieta a gente deve seguir, qual que é a melhor, qual que é a mais saudável, né? Primeiro, né, eu queria aqui colocar para vocês, né, primeiro eu queria dar as boas-vindas, né, vamos começar aqui dando as boas-vindas a todo mundo que está entrando, bastante gente entrando aqui, então sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje com transmissão simultânea aí, tanto no Facebook quanto no Instagram, YouTube, para as pessoas poderem assistir de onde elas acharem melhor e mais confortável, tá? Então, tudo aí para trazer o melhor para vocês, tá? Então, vamos começar aqui com o nosso tema de hoje, né? Sobre... Oi, Kátia, boa noite! Então, qual que é a melhor dieta, né, para o emagrecimento? Primeiro, eu queria trazer uma informação para vocês, acho que sobre essa confusão que fica muito na cabeça das pessoas, né? O que é dieta, né? O que é regime, o que é reeducação alimentar. Na verdade, o que gera muita confusão é que a palavra dieta ela foi muito banalizada, né? Porque dieta é a alimentação que a gente tem no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente come, né? Já o regime é um regime alimentar que a gente faz, às vezes, com alguma restrição, devido a alguma doença que a gente tem, então a gente faz um regime alimentar, né? E aí, por conta aí dessa confusão que existe, né, hoje, muito banalizado também o termo dieta, nós nutricionistas agora gostamos de usar muito mais o termo de reeducação alimentar, né? Então, dá uma ideia um pouco melhor aí pela essa banalização aí do que foi feito o termo do nome dieta, né? Oi, Leia, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais uma live, vão todos aí entrando. Se vocês forem tendo qualquer dúvida também, vocês vão me perguntando, vão postando aqui, tá? Nos comentários, que eu vou lendo todos e vou respondendo também o máximo possível, tá bom? Então, o que acontece, né? Então, a gente tem esse termo regime, né? Que foi entrou até em desuso hoje em dia, que foi substituído pelo termo dieta, né? Mas dieta... da cetogênica, tá, Gleide? Eu vou falando um pouquinho e aí mais para o final eu respondo então sobre a cetogênica, tá? Então, o que eu ia falando aqui, o termo, né, quando a gente coloca dieta, né, então, tudo aquilo que a gente come, né, todo mundo está de dieta, todo mundo faz uma dieta, né? Oi, Dinair, boa noite. Então, assim, todo mundo faz uma dieta hoje em dia, né? E aí a low carb é quase a mesma coisa, tá? Então, assim, o que é, então, né, essa dieta, né? Por que todo mundo faz dieta hoje em dia, né? Porque é isso, porque nada mais é do que o seu hábito alimentar, o que você realmente faz, né? Então, assim, se você faz uma dieta para emagrecer, você está alinhando a sua dieta para aquele objetivo.
Agora, se você faz uma dieta para ganhar peso, você está alinhando a sua dieta a este objetivo de ganho de peso. Se você tem um colesterol alto, enfim, você então vai fazer uma dieta para alinhar este seu objetivo de baixar o colesterol. Mas o que aconteceu? A sua vida inteira você fez uma dieta para aumentar o colesterol. Ou você fez uma dieta a vida inteira, né? Porque você quer perder peso agora, porque a vida inteira você fez uma dieta para ganhar peso. E aí agora você quer fazer ao contrário, né? Então agora você quer, como aqui, né? Aqui no meu canal eu falo, né, sobre a reeducação alimentar, sobre o emagrecimento. Então vamos focar nessa questão, então, de uma dieta para o emagrecimento, né? Não vou fazer falar aqui de uma dieta para engordar, né? Então, falando então sobre a dieta para o emagrecimento, que acho que aqui é o objetivo da maioria das pessoas que me acompanham, né? Agora, você, né? Então, a vida inteira até o dia de hoje, você fez lá uma dieta que te levou ao peso que você está hoje, né? Então, você foi ali, fez uma dieta para ganhar peso, para engordar, né? E às vezes com isso foram vindos várias consequências junto, né? Às vezes um colesterol alto, uma pressão alta, um diabetes, enfim. E aí agora você tem que alinhar a sua dieta a todas essas complicações que vieram junto com o ganho de peso, né? Então, agora fazendo a dieta para emagrecer, o que acontece? Muita gente acaba entrando num looping, né? Ganhei peso e eu preciso emagrecer, né? Aqui a Corina falando, fiz por um mês de jejum intermitente, pesava 61, agora 55. Agora, para manter o peso é reeducação alimentar. Já chego nessa parte aí, Corina. Mas parabéns para você, viu? Então, assim, o que aconteceu, né? A pessoa ganhou esse peso e agora ela quer perder. Primeiro que ela ganhou esse peso, né? Não foi da noite para o dia. Ela ganhou esse peso aí ao longo dos anos, né? Normalmente a gente ganha ali em torno de, né? Isso a média, a gente ganha em torno de 1,5 kg, né? As pessoas que fazem uma dieta de engorda, elas ganham ali em torno de 1,5 kg por ano, né? Então ela levou anos para chegar no peso que ela tá. Só que aí ela chegou nesse peso, chegou em determinado momento, ela vai querer emagrecer, só que ela quer emagrecer para ontem. E como que a gente emagrece para ontem, sendo que a gente demorou tanto tempo para ganhar peso? Como que fica o nosso corpo, não é mesmo? Então, assim, a primeira coisa, né? E aí a primeira coisa que essa pessoa vai querer, ela vai querer emagrecer muito rápido. E aí ela vai optar por alguns tipos de dieta que não fazem parte ali da rotina dela, ela não está acostumada, né? Por conta das restrições alimentares que são impostas por essas dietas, às vezes, na maioria das vezes, sem embasamento científico, com várias informações aí muito confusas, que as pessoas vão seguindo e nem sabem o porquê daquilo que elas estão fazendo, né? Aqui a Kátia também quer manter o peso, porque conseguiu isso no peso que precisava. Legal, ótimo, ótimo, já chegou no objetivo. Então, assim, vamos, né, concluir esse raciocínio. Então, a pessoa foi lá, chegou nesse peso, e aí ela quer emagrecer para ontem, e aí o que ela faz? Ela entra, então, numa dieta restritiva. Como eu falei, às vezes, muitas das vezes, sem nenhum embasamento científico, com informações ali todas picadas e muito confusas. E aí a pessoa, ela tá ali fazendo, começa a fazer, restringe, principalmente, às vezes, os alimentos que ela mais gosta, né? E aí começa a surgir a frustração, a tristeza, porque ela não consegue manter aquilo por muito tempo, né? Justamente porque ela está se privando de comer aquilo que ela mais gosta. Só que aí ela fica frustrada, por quê? Porque o vizinho conseguiu fazer a dieta, porque o artista, né,
lá XPTO, conseguiu fazer essa mesma dieta que ela está fazendo. E aí ela se frustra, fala, por que que eu não consigo? E aí ela fica triste, e aí na tristeza, obviamente, né, porque a gente está triste e a gente quer melhorar o nosso humor, né, isso é normal, a gente vai o quê? Atrás daqueles alimentos que a gente mais gosta, né? Normalmente ali aqueles alimentos mais açucarados, mais gordurosos, e aí, né, justamente para conseguir liberar mais hormônios ali, mais serotonina, mais dopamina, para a gente conseguir se sentir melhor. Só que a gente não só come esses alimentos, como a gente estava restringindo esses alimentos, a gente tem uma compulsão por aquele alimento. Então a gente acaba comendo muito mais do que se a gente não tivesse fazendo essa restrição. E aí você come exageradamente. E aí vem a culpa. Fala, nossa, não deveria ter comido tudo aquilo. Né? Agora eu estava na dieta e comi tudo. E agora? Né? Aí ela se culpa, ela se frustra de novo. Aqui, ó, desse jeito. Me pergunto isso porque não consigo também. Então, é justamente por conta disso mesmo, Jandi Maria. Por conta disso, porque você começa a fazer uma dieta, não entende o porquê de todas aquelas restrições, e aí você se frustra porque não consegue seguir, porque realmente é muito difícil, gente. Quem consegue ali seguir uma dieta, essas dietas que são muito restritivas, né, que fazem algumas restrições alimentares, olha, é muito sacrificante. Então, as pessoas, elas acabam entrando nessa frustração, porque, obviamente, elas não vão conseguir, aí elas começam a ter dores de cabeça, começam a ter mau humor, né, porque elas estão muitas vezes privadas até mesmo de nutrientes necessários para o nosso organismo. Então, com falta de nutrientes, elas não conseguem fazer uma boa produção de hormônios, não conseguem fazer uma boa produção de enzimas que vão melhorar a digestão, né? Tá faltando nutriente para o cérebro ali conseguir trabalhar direito, e aí vem as dores de cabeça, né? Então, assim, tem que ter ali uma cautela muito grande com essas dietas aí que vocês ouvem falar, né? Não é porque deu certo para o vizinho, na verdade, você nem sabe se realmente deu certo para o vizinho, né? Então, assim, você tem que ter muita cautela aí quando você ouve essas restrições alimentares com promessas malucas, né? Perca ali 7 quilos em uma semana, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque quando você faz essa perda de peso muito rápida, né? Você tá, por conta das restrições alimentares que você faz, acontece isso, você perde massa muscular, você tem um déficit de nutrientes muito grande, você perde muito líquido, né? E aí, com tudo isso, vem as consequências, né? Então, o que tem que fazer é sair desse looping, né? Então, da restrição alimentar, da frustração, aí vem a compulsão pelo alimento proibido, aí vem a culpa, né? Vem porque você teve a compulsão, gerou a culpa, aí vem o ganho de peso de novo, e aí vem a insatisfação corporal, e aí vem a dieta restritiva de novo, e aí você fica, ó, girando nesse loop, né? Então, a gente tem que sair deste loop, né? Esse é o principal, a gente tem que, primeiro aqui, né, seguir recomendações que tenham ali embasamento científico, que sejam adequadas para você, que sejam adequadas para o seu dia a dia, né? Ali, Maria Loni tá falando, perdi 17 quilos em 7 meses, desde janeiro, mas agora não perco mais, quero perder mais 10 quilos. Às vezes o que acontece também é isso, né? Você tem toda essa perda de peso, né? Que quando você tem um excesso, aqueles primeiros quilos, eles são mais fáceis de serem perdidos, né? Todo aquele excesso maior, ele é mais fácil de ser perdido. E aí chega uma hora que você estagna, que é o que a gente fala que é o efeito platô, né? E aí você tem que... E aí, o que você tem que alinhar?
né? Alimentos que sejam ali que vão ajudar, às vezes, a desinflamar o corpo, que são alimentos que vão neutralizar os radicais livres, que são alimentos que vão melhorar a sua flora intestinal, né? Tudo isso para ajudar a destravar este emagrecimento, que às vezes fica ali estagnado, né? Então, assim, por isso que eu falo, né? Não existe uma única dieta, né? Me perguntaram lá no comecinho da dieta cetogênica. Ela é uma boa estratégia? Não sei se ela é boa para você, por exemplo, né? Porque numa dieta cetogênica você corta basicamente quase todo o carboidrato. Só que qual é a sua relação com o carboidrato para você, né? Se você se você gosta de consumir, né? Óbvio, né? Não pode exagerar, né? Se eu pergunto aqui se você gosta de consumir carboidrato, obviamente, se você tem um excesso de consumo de carboidrato, né? Porque é aquilo ali, para fazer a perda de peso, a gente precisa sim ter um déficit calórico, né? Então, assim, se você tem um exagero consumindo carboidrato, você tem que dosar e diminuir a quantidade que você come, né? E aí você consegue perder peso. Mas eu não tô falando que você precisa eliminar. De repente, se o carboidrato faz parte da sua vida, é um alimento que você realmente gosta, você não precisa eliminá-lo da sua vida, porque se você faz uma dieta cetogênica, por exemplo, para você vai ser muito difícil, você não vai conseguir levar essa alimentação para o resto da vida, né? Porque qual que é a melhor dieta? Aquela que é adaptada para o seu dia a dia, aquela que encaixa perfeitamente na sua rotina alimentar, né? Só que precisamos ter a qualidade desta dieta, né? Mais do que ter déficit calórico, né, que é diminuir a quantidade de calorias ingeridas, é saber o que comer, né? A qualidade dos alimentos que estamos colocando para dentro da nossa casa, né? Para dentro do nosso corpo, né? Isso diz muito, né? Então, se você consome apenas alimentos ali que sejam industrializados, não consome fruta, não consome verdura, né? Isso tudo vai, por mais que você tenha um déficit calórico, se você não consome esses alimentos que são ricos em antioxidantes, em fitoquímicos, né? Você não consegue emagrecer. Vai chegar uma hora que ele vai estagnar, né? Porque, como eu disse, não basta apenas fazer o déficit calórico, você tem que ter uma boa qualidade na sua alimentação, né? Os resultados, eles vêm muito rápido, né? Se você diminui os carboidratos, ou se você parte para uma low carb, se você parte para uma cetogênica, né? Os resultados, eles realmente são muito rápidos. Numa dieta cetogênica, você tem que ter ali uma adaptação, né? É muito difícil você ir sozinha, né, com uma dieta cetogênica. Você tem que procurar um profissional para te auxiliar nessa dieta, tá? Porque é todo um processo, assim como no jejum intermitente também, né? Muita gente me procura e me pergunta, né, sobre o jejum intermitente, só que não é indicado para todo mundo, porque tem gente que, se ficar sem, por exemplo, o que faz ali um jejum de 18, 20 horas, e às vezes fica sem o café da manhã, faz a refeição lá às 7 horas da noite, aí vai comer só o almoço, né? Ficou ali uma janela bem grande de jejum. O que vai acontecer? Às vezes a pessoa, ela tá morrendo de fome. E aí ela vai atacar, vai fazer aquele prato gigante e vai comer tudo que ela vê pela frente. Então, para essa pessoa, o jejum intermitente é bom? Não é, né? Justamente porque quando a pessoa ela faz o jejum intermitente, ela tem que ter um controle muito grande aí dessa fome, né? Não pode ser para uma pessoa, por exemplo, que sente muita fome pela manhã quando acorda,
né? E ela também tem que saber o que ela vai comer na primeira refeição dela. Essa primeira refeição tem que ser muito saudável, né? Porque, de novo, é qualidade e quantidade, não é só um ou o outro, né? São os dois juntos. Por isso que, de novo, por isso que quando você chega num determinado peso, você não consegue mais baixar. Você chega nesse efeito platô, porque você já perdeu e o corpo, ele se adapta também, né? Isso é outra coisa que acontece. Corina, isso eu não fiz nenhuma vez, não iria conseguir tanto tempo ficar sem se alimentar. Então, é muito complicado, né? Não é para todo mundo mesmo fazer o jejum intermitente, tem que ser muito bem indicado e tem que ser com acompanhamento, né? Já vi, para mim, né, como profissional da saúde, às vezes eu leio essas reportagens bem sensacionalistas de alguns artistas indicando. Teve recentemente uma artista que recomendou e falou que faz jejum de 48 horas. Fala, gente, e aí a pessoa, e tá dando super certo, e aí a pessoa lê aquilo e fala, nossa, eu vou fazer. Só que não é assim, é uma irresponsabilidade, né, fazer esse tipo de matéria sensacionalista, né, porque você está colocando a saúde das pessoas em risco. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela com o que a gente lê, né, porque nem tudo é pra gente, né. Eu não lembro agora a pessoa que falou, mas a melhor forma de conquistar o seu emagrecimento e fazer com que ele seja da melhor forma possível, mais saudável possível, sem sofrimento, é sim através da reeducação alimentar. Porque quando você aprende a se alimentar, você reeduca o seu paladar, você aprende a saber qual que é o seu ponto de saciedade, a qual a hora de parar, né? Então, aí a Lucimara emagreceu 13 quilos e parou, só come comida de verdade desde janeiro. E é com comida de verdade mesmo, né? Ali o arroz e feijão, as frutas, as verduras, os legumes, né? Então, com comida de verdade que a gente emagrece com saúde, emagrece perdendo massa gorda e ganhando massa muscular, né? Às vezes é esse outro detalhe que as pessoas elas têm que prestar atenção também, né? Porque quando a gente perde peso, né? Porque existe a diferença entre perder peso e emagrecer. Quando a gente perde peso, a gente está perdendo tudo. A gente está perdendo massa muscular, a gente está perdendo massa gorda, a gente está perdendo líquido, nutrientes, sem contar às vezes as pessoas que usam laxantes, diuréticos, enfim, aí acabam, né, perdendo um monte de coisa junto, né? Um monte de nutrientes junto. E fora também que vai perdendo, aí quem faz uso de laxante vai perdendo a sua flora intestinal também, que isso é super perigoso. E para quem quer emagrecer, quem não tem uma flora intestinal boa, saudável, também não consegue emagrecer da forma correta, né? A gente precisa ter ali a nossa flora intestinal muito saudável, né? Aquela que vai conseguir absorver todos os nutrientes, vai conseguir ali, às vezes, até eliminar mais calorias pelas fezes também, né? Então, a gente tem que ter esse intestino muito saudável, né? A Maria aqui está perguntando se eu tenho uma dieta anti-inflamatória, seria meu caso para sair do efeito platô. Eu já vou falar, tá, Maria? Mas é isso, né? Quando a gente pensa, então, num emagrecimento saudável e sustentável, né, duradouro, que a gente consiga permanecer naquele peso que a gente quer pelo resto da vida, né, é através da reeducação alimentar. Porque quando você aprende sobre os alimentos, você entende o porquê você está realizando aquela dieta, né? Porque, de novo, a dieta é o que a gente está consumindo no nosso dia a dia, né? Ela é de acordo com o nosso objetivo.
Então, quando a gente faz a reeducação alimentar, aprende a se alimentar direito, conhecer sobre os benefícios dos alimentos, sobre qual alimento faz mal para a gente, aprende qual é a quantidade ideal para a gente consumir, para a gente conseguir perder peso também. Então, quando a gente tem adquire todo esse conhecimento sobre alimentação, a perda de peso, ela se torna muito mais fácil, mais agradável, mais natural, né? Porque a gente ingerindo os alimentos certos, né? Principalmente ali quando a gente consome mais frutas, verduras, legumes, cereais, né? Carnes que não são gordurosas, mais peixes, a gente naturalmente já fica mais saciado, né? A gente consome mais fibras ali, né? Vem das frutas, das verduras, das proteínas, faz os lanches corretamente, enfim, tem uma rotina alimentar, né? Já muito bem organizada, né? No nosso organismo. Né, porque isso também, né, quando a gente tem os horários certinhos ali, essa rotina, o nosso organismo, ele já se prepara para receber o alimento, que ele já sabe mais ou menos o horário que vai vir. E ali, né, então o processo de digestão fica muito mais fácil também, né. Então, isso facilita para o organismo também. Então, quando a gente tem essa rotina do nosso organismo, seja você consumindo ali a cada 3 horas, a cada 4 horas, enfim, né? Porque assim, não precisa ser necessariamente de 3 em 3 horas. Você tem que respeitar ali a fome do seu organismo também, né? Mas precisa fazer esses lanches para também não chegar na próxima refeição morrendo de fome. Né? Então, tem que ter aí uma adequação correta, né? Por isso que é ótimo aprender sobre alimentação, exatamente, Kátia. Você que conseguiu aí e está permanecendo no seu peso desejado, né? A Corina, eu escutei dizer, não me lembro onde, que nós comemos mais alimentos que desembrulhamos do que aqueles que descascamos. É exatamente isso, Corina. A gente está tendo uma inversão muito grande do que é o alimento de verdade, né? Do que é gostoso, do que é saudável. Porque às vezes as pessoas falam, eu vou entrar numa reeducação alimentar e não vou poder mais comer as comidas gostosas que eu comia. Mas o que é gostoso? Né? É só aquilo, a comida cheia de gordura, cheia de açúcar que é gostosa, né? Não é, né? Justamente porque a gente inverteu o que realmente nos faz bem, né? Se a gente olhar para trás, lá para os nossos familiares, nossos antepassados, né? Avós, enfim, eles eram muito mais saudáveis, porque eles comiam realmente a comida que vinha ali da terra, não passava pela indústria. Não vinha dentro de um pacote que a gente tinha, né, que desembrulhar, né? Então vinha da terra, a gente tinha que descascar, a gente não tinha que desembrulhar. Não vinha com um rótulo lá cheio de ingrediente dentro daquele alimento. Ele simplesmente estava vindo da natureza. E tudo que vem da natureza não tem como ser ruim, né? Salva aí, obviamente, né? Tem algumas plantinhas que são venenosas, enfim, a gente não pode comer, alguns cogumelos, enfim, né? Mas aqui, falando de comida mesmo, temos já ali algumas flores que são comestíveis, né? Mas tem ali os temperos, as verduras, uma mandioca, né? As raízes. Então, tudo que vem da terra é sim saudável. Obviamente, a gente tem que adequar a quantidade também que a gente come. Né? Obviamente, pode sair comendo o quanto a gente quer. A gente tem que, de novo, a gente tem que respeitar o nosso organismo. Quando a gente se conhece o que o nosso corpo está falando, a gente sabe qual é a hora certa de parar. A gente a gente sabe qual é com o que a gente está satisfeito. Até porque se a gente pensa comigo, né? Vocês estão lá, aqui a Kátia até perguntou da pizza, eu vou entrar vou pegar o seu gancho falando da pizza, Kátia. Quando você está lá comendo, enfim, comer um pedaço de pizza vai engordar?
que você acha? Acredito que não, né? Obviamente, a gente tem todo um contexto, Kátia, quando a gente fala de vou comer um pedaço de pizza e vou engordar. Se a sua alimentação toda, né? Se o seu dia a dia ele é muito saudável, não vai ser um pedaço de pizza que vai te fazer engordar, né? Então a gente tem que ter muita cautela. Ah, é o pão que vai me engordar? Não, não é o pão que vai te engordar. Mas se você come pão todo dia com presunto, queijo, mortadela, enfim, todas as coisas que fazem mal, sim, esse pão não é o pão em si, mas o recheio que você também está colocando nele vai te engordar, né? Então a gente tem que ter esse discernimento aí no que a gente escuta muito falar, né? Ah, isso engorda, isso emagrece, tem o chá que vai emagrecer, enfim, não é bem assim, é todo um conjunto. Quando a gente pensa em emagrecimento, é todo um conjunto da nossa alimentação, tá? Mas só pegando, né, o exemplo lá que eu ia falar da pizza, conhecendo o seu corpo, né? A Maria está perguntando do metabolismo e está lento, como eu sei. Saiu o método, a pergunta anterior. Tá. Que o refrigerante zero pode, é verdade? Ó, bom, vamos segurar essas perguntas aí só para eu concluir o raciocínio da pizza, né? Quando você, né, pediu a pizza e tá ali comendo, enfim, comeu um pedaço, comeu o segundo pedaço, fala, ai, tá tão boa que eu quero comer mais um pedaço. E aí, quando você vai comer o terceiro pedaço, você já tá cheio. E aí, você vai comer o terceiro pedaço, ele já não cai bem, ele já não tem mais o mesmo sabor que tinha o primeiro pedaço. Então, assim, você não precisaria, é a sua cabeça, né? Que queria de gula. Então, assim, você tem que pensar, eu realmente precisaria daquele terceiro pedaço? Não, né? Então, assim, tente sempre se contentar e pensar antes de pegar no impulso. Eu realmente preciso? Eu já não estou satisfeita? Comece a ouvir o seu corpo, né? Ver se já não está satisfeita, né? Porque normalmente a gente vai no impulso ali e não presta atenção. Então, é muito mais isso do que propriamente ali, às vezes, um pedacinho de pizza, né? A outra pergunta que teve, deixa eu ver aqui. Foi a Kátia mesmo, falou do refrigerante zero. Ela passou numa colega e disse que o refrigerante zero pode. Olha, refrigerante faz mal de qualquer forma, sendo zero ou normal, tá? E ainda, se você pensa em déficit de caloria, obviamente o zero vai ser melhor do que o normal. Mas quando você pensa num contexto de reeducação alimentar, qualquer um dos dois vai ser ruim, né? Um refrigerante, ele é um alimento industrializado, porque ele não tem apenas ali as calorias, né? Ele tem ali, por exemplo, zero, ele tem os adoçantes também, né? Que os adoçantes, eles também causam mal para o nosso corpo. Eles fazem alteração hormonal, principalmente da nossa tireoide, que controla o nosso metabolismo. Então, a gente tem que ter cuidado, mesmo ingerindo alimentos que são zero caloria, porque eles têm aditivos químicos também. E esses aditivos químicos em excesso podem levar ali a alergias alimentares, pode levar a problemas de pele, pode levar também a problemas de alteração de hormônio da tireoide, pode levar a uma irritação do intestino, enfim, pode levar aí a uma infinidade de doenças. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí, mesmo sendo zero caloria, não é porque é zero caloria, porque é um alimento bom, né? Sendo um alimento industrializado, ele tem alguns conservantes, aditivos químicos que não fazem bem para o nosso corpo, tá? Então tem que ter muito cuidado aí em consumir também esses alimentos que são zero, tá bom? A Maria perguntou como ela sabe se o metabolismo dela tá lento. Aí é só fazendo exame mesmo, tá, Maria? Tem que fazer alguns exames de. Uma tem que avaliar a sua tireoide, né? Se ela realmente está ali, níveis hormonais T3, T4, essa relação ela está boa, tá? E também dá para a gente saber através de um exame que a gente fala ou da caloria, a calorimetria indireta,
que é o padrão ouro, que a gente descobrir aí como está o seu metabolismo, ou pela bioimpedância também, tá? Mas são por esses dois caminhos que a gente consegue descobrir, tá bom? Mas é muito, assim, saiu um estudo que muita gente pensa, meu metabolismo é lento, não consigo emagrecer por conta disso. Tem um estudo que saiu mostrando isso, né? Porque eu sempre parava essa dúvida. E aí, às vezes, é a nossa percepção, às vezes, da quantidade que a gente está comendo também, né? Isso, às vezes, interfere também, porque nesse estudo mostrou que de todas as pessoas que foram estudadas, apenas 25% daquelas pessoas estavam com metabolismo lento. Né? Então, às vezes, adequar ali um pouco até a quantidade do que você está comendo. Melhorou a qualidade? Vamos tentar ver a quantidade também, tá? Um pão com 4 ovos, acho que come no café da manhã. Muito obrigada por tirar essa dúvida, Kátia, agradecendo. Que a Maria tá. Tô ficando nervosa. Maria, aí teria que realmente tentar fazer o exame. Não sei se você já testou o exame de sangue simples mesmo, para ver se sua tireoide está funcionando normal, tá? E fazer a relação T4, T3 também, para ver se já não está ali começando a ter alguma alteração, para descobrir se seu metabolismo está lento ou não, tá? Essa é a primeira forma, uma forma mais simples, né? O exame de sangue. E se de repente tiver ali com os hormônios normais, se você tiver já mais uma dúvida, aí teria que fazer uma bioimpedância elétrica, né? Mas é um exame pago também, né? Então, aí teria que ver, tá? Mas começando pelos exames da tireoide, já consegue perceber. E aí tentar prestar atenção. Aqui tem sintoma, fiz exames da tireoide, tudo certo. Não, eu tô só um pouquinho aqui, você já tá respondendo. Durmo 4 horas por dia. Entendi. Meu intestino é muito preguiçoso. Aqui a Maria tá. A questão do sono é super importante, tá? A gente tem que ter uma qualidade do sono muito boa. A gente tem que dormir ali entre 7 e 8 horas por noite, porque isso sim interfere no nosso emagrecimento, tá? Porque quando a gente não dorme, né, a gente não consegue fazer ali toda a higiene do corpo que precisa ser feita. A gente não. Tá. A gente não consegue fazer ali, eliminar todas as toxinas do nosso corpo, a gente não consegue melhorar ali a nossa programação também neuronal, né? Então, assim, o sono é parte fundamental no emagrecimento. Tá? Eu sei que às vezes algumas pessoas, você falou que tem bebê pequeno, né? Então tem que ter bastante. Eu sei que é difícil às vezes dormir, né? Mas tem que ali tentar pelo menos se adequar para melhorar aí a quantidade de horas que você dorme. Porque também, né? Você está falando aí que tem a questão do estresse, né? No trabalho. Então, você tem que tentar porque isso também, né? Se você não. E aí você fica num loop. Porque você não está dormindo bem, né? Você dorme poucas horas, então os seus hormônios eles estão desregulados. Aí você tem o estresse, que aumenta a quantidade de cortisol no corpo, né? Que é um hormônio do estresse também. Isso gera várias outras complicações no corpo, e isso faz diminuir a melatonina, que é ela que vai melhorar a nossa qualidade do sono, e aí o estresse, né, esse cortisol elevado faz com que a gente queira comer mais, e principalmente alimentos que são mais açucarados e mais gordurosos. Então, assim, é todo uma readequação da sua rotina também, porque tudo faz parte, né? A gente é um ser único, né? A gente não consegue separar por caixinhas, né? Então, isso tudo faz parte. Ter um controle melhor da sua qualidade do sono, ter um controle melhor do seu estresse, tá? Eu não digo a qualidade do sono, porque eu não sei se ela é boa ou ruim, mas pelo menos a quantidade de horas que você dorme, tá? Isso também é parte fundamental, porque os seus hormônios principalmente da saciedade, ele fica desregulado se você não tem a quantidade de sono adequada. Ainda mais com o estresse elevado, aí fica mais desregulado ainda, tá? Então, às vezes a sua percepção de quantidade que você está comendo, você também não percebe, porque
nesse estresse que você procura mais alimentos, né? Então, às vezes é isso que pode estar atrapalhando, tá bom? Aqui a outra pessoa perguntou do intestino, que é muito preguiçoso e atrapalha no emagrecimento, e atrapalha sim, tá? Foi a Jandir Maria Almeida que perguntou. Ele atrapalha sim, tá bom, Jandir? Porque assim, um intestino que ele é mais preso, normalmente é um intestino que não é tão saudável, né? E como eu disse, o nosso intestino ele precisa ser saudável para a gente conseguir fazer um emagrecimento, né? Porque se a gente tem um intestino que não tem uma flora intestinal boa, a nossa absorção de nutrientes ela também é desregulada. E aí eu não sei se vocês sabem dessa informação, mas a pessoa que tem uma flora desregulada, ela absorve mais calorias, né? Então ela engorda mais do que uma pessoa que tem uma flora intestinal mais saudável, né? Então, sim, um intestino mais preguiçoso, ele atrapalha também no emagrecimento. A gente tem que ter ali, a gente tem que fazer como se fosse melhorar a qualidade aí desse intestino para com que ele comece a trabalhar mais adequadamente, diariamente. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu fui assim a vida inteira, né? Porque mulher, ela tem um intestino um pouco mais preguiçoso mesmo, né? Isso é questão hormonal. Mas isso não significa que ele deva ser assim, né? Se a gente tem uma alimentação ali adequada, né, a gente consegue fazer com que ele trabalhe adequadamente, né? E, obviamente, atender as necessidades do intestino, porque se a gente não atende ali a hora de ir no banheiro mesmo, a tendência é ele ficar ainda mais ressecado e piorar também, tá? Beber a corte da manhã é bem complicado mesmo, né, Maria? Mas se a gente, né, eu sei que talvez seja uma fase, mas a gente tem que tentar aí, às vezes, melhorar essa parte também, né? Bebê pequena, então vai ser só uma fase, logo, logo ela cresce e aí consegue dormir um pouquinho mais, e aí você consegue melhorar a qualidade e a quantidade de horas que você dorme, tá bom? Mas era isso que eu tinha para falar, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Só tomar uma água aqui. Bom, acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Eu sei que tem um pouquinho de delay aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode também me mandar mensagem pelo direct. Aqui, a Gleide, eu falei da cetogênica. Eu acabei falando um pouquinho, sim, Gleide, sobre a dieta cetogênica antes. Na verdade, elas são muito parecidas, né? A cetogênica e a low carb. A cetogênica, ela exclui bastante ali a quantidade de carboidratos. Já a low carb, a low carb aí vai depender muito do protocolo que for seguido, né? Porque a low carb tem gente que usa ali 30 gramas de carboidrato, que para mim já é quase uma cetogênica. Tem gente que usa ali 20% da alimentação pode ser de carboidrato, 30%, e então, 40% de carboidrato, tudo isso é low carb. Então, às vezes, depende muito do protocolo que está sendo utilizado, tá? Mas, né, a grosso modo, né, tanto a dieta cetogênica ou a low carb, a depender do protocolo que for utilizado, é bem específico, né? Se você se adapta a uma dieta dessa, tudo bem para você. Mas você não pode seguir sozinha, né? E tem todo um começo, todo um processo para começar. Por quê? Porque normalmente o nosso cérebro ele utiliza carboidrato como fonte de energia, né? Então, quando você começa a fazer uma dieta com exclusão de carboidrato, o nosso cérebro começa a ficar ali um pouco mais irritadiço, com dores de cabeça, o seu humor ele muda bastante, né? Você fica mais irritada, enfim. Então,
existe todo um processo para começar a fazer uma dieta cetogênica. Você não pode fazer ela da noite para o dia e ela deve ter acompanhamento, justamente por conta disso, né? Uma que você vai ter que readequar o que você vai comer, porque assim, normalmente, metade da nossa alimentação ela é composta de carboidrato. E aí você tira o carboidrato, você tem que saber o que você vai colocar no lugar. E normalmente, às vezes, uma cetogênica ela é muito pobre em fibras, porque as fibras elas vêm dos carboidratos, né? A fibra ela faz parte do alimento dali, do que é fonte de carboidrato, né? Porque a fibra ali, ela é ela é como se fosse algo, uma parte não que o corpo não digere muito bem, né? E aí essas são as fibras do nosso corpo. Então a gente tem que ter ali essas fibras ali para servir de substrato para as bactérias do intestino, né? Então, ela é uma dieta muito pobre em fibras. Então, a gente tem que ingerir. Então, acaba não ingerindo. Então, o intestino tem que se readaptar também. Então, assim, você não consegue seguir sozinha com uma dieta cetogênica ou low carb. Né? Você tem que ter um acompanhamento para ver se você se adapta a essa dieta. E tem as fases também para fazer essa alimentação, tá? Então, assim... obviamente, se você quiser fazer, aí você tem que procurar um profissional para fazer a dieta cetogênica, tá? A mesma coisa, se você falou que está fazendo jejum intermitente, né? Eu espero que você esteja fazendo com o acompanhamento de um profissional também, porque o jejum intermitente você tem que estar adaptada a ele. Porque às vezes você pode, por fazer um jejum intermitente, você pode gerar uma compulsão alimentar também, né? Por ficar várias horas sem poder se alimentar e quando vai comer em grande quantidade. E aí você, às vezes, abandona esse jejum intermitente porque não conseguiu seguir, e aí isso vai gerar, né? E aí aquilo fica na sua cabeça, enfim. Há uma alteração hormonal também, e aí você pode... às vezes, desenvolver até uma compulsão alimentar. Então, tem que ter bastante cautela com isso também, tá bom? Você tá falando que já tem o costume, já faz, então tá ótimo, né? Então, se faz com acompanhamento, tá ótimo. A Corina, quando você engordou, muita gordura no abdômen, consegui emagrecer com jejum, não faço assim, arrisca, mas procuro me alimentar de forma saudável para manter o peso. É isso mesmo, a gente tem que tentar ali fazer as pazes com a comida, né? Esse é o meu maior conselho, assim, a gente não tem que ver a comida só como fonte de caloria, isso é o mocinho, isso é o vilão, não. O que conta é o todo, né? É o que a gente faz na maior parte do nosso dia a dia, da nossa semana, do nosso mês, né? Do nosso ano, né? Então, assim, a gente tem que ter aí para realmente poder se permitir de vez em quando comer esse pedaço de pizza e não atrapalhar ali o nosso organismo, não trazer toxinas para o nosso organismo. Né? Então, é o dia a dia, é o todo que vai fazer a diferença, e não é um dia específico que vai, às vezes, ali acabar com a nossa dieta, enfim, não é o comer com culpa, né? Então, assim, a gente tem que ter ali uma boa relação com a comida, né? Que isso você consegue sim emagrecer em paz e de forma saudável, tá bom? A Gleide aqui tá falando que faz sozinha. Bom, tá ótimo, Gleide. Se você faz sozinha, tá bem. Só faça o acompanhamento, faça os exames com o seu médico para ver se tá tudo bem mesmo, tá bom? Qual chá você indica para a gente beber? Elisângela, mas aí vai depender muito, tá? Vai depender do que você quer, seu objetivo, o horário do dia, enfim, tem um chá verde que você tem que beber de dia, tem um chá de camomila para beber à noite, enfim, aí vai realmente depender muito do seu objetivo e ali da hora que você for consumir esse chá, tá? Eu tenho uma live que ela tá até salva no meu feed, ali no meu IGTV, sobre chás. Se você depois quiser dar uma olhadinha, acho que você vai gostar. E se ficar qualquer dúvida, você pode me perguntar também, tá bom? Mas era isso, então, que eu tinha para passar para vocês. Não quero mais tomar mais o tempo de vocês, tá bom? E
A gente vai se falando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me mandem. E muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, me acompanhando nessa live de hoje. E fiquem aí, que amanhã tem mais às 19 horas. Amanhã tem mais conteúdo para vocês, bacana, tá bom? Tudo bem, obrigada, tá bom. Então, muito obrigada, gratidão para vocês que me acompanharam até aqui. A Rê, querida, acho que acabou de entrar. Um beijo, amiga. E fiquem todas com Deus. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar. E mais uma vez, obrigada, então, por vocês estarem aqui, por todas as perguntas aí que vieram, que fizeram dessa live super gostosa hoje, tá bom? Um beijo grande e fiquem com Deus.